Graça e paz em Jesus a todos, amém? Estamos aqui em nossa terceira parte de nossa primeira aula de História da Religião, amém? Onde estivemos abordando aí, no ponto anterior, os conceitos de divindade, e agora vamos estar entrando aqui falando sobre animismo e crença nos espíritos. Animismo e crença nos espíritos. Eu acho interessante o seguinte: o animismo é a base de toda a religiosidade. Quando você fala de animismo, vem de animus, alma. Você tem uma planta, uma pedra, um rio, uma estatueta, e você está dando alma ou vida àquela. No teu psicológico religioso, a pessoa animista está dando vida àquilo, ok? Então, isso aí é a base de toda religiosidade, é o animismo. E nós temos influências do animismo até hoje em nosso contexto cristão, por assim dizer. Então vamos lá, vamos usar um pequeno exemplo. Estamos analisando aqui o animismo e crença nos espíritos. Digamos uma tribo muito remota, né? Uma comunidade remota, lá no início. Normalmente, na época remota da civilização, eles não faziam ajuntamentos muito grandes. Eram ajuntamentos pequenos. Por quê? Não muito grandes, uma sociedade muito grande, porque eles tinham que sair para caçar. Eles tinham que botar o acampamento deles perto do rio. Então, não preciso nem falar muita coisa, que uma hora ou outra eles estavam lá no acampamento e o rio transbordava e às vezes até levava a casa, levava os outros, levava a criança, né? E por estar ali em área, vamos falar assim, com animais, vinha um animal lá, uma onça, um leopardo, alguma coisa daquele ambiente, né? Daquele bio, né? E o que acontece? Ele vinha lá e abocanhava alguém, uma criança, né? Ou vinha lá uma cobra, enrolava em alguém, matava, engolia, e assim vai. Aí o homem, ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo o quê? Foi aprender a pegar o animal, de repente um filhote, entendeu? De uma caça, e começar a fazer uma criação. É claro que as primeiras criações lá tiveram perda, né? Porque vinha lá um animal lá, um felino, e pegava lá uma cabra presa lá, outro animal mais, e abocanhava. Então eles tiveram que fortalecer agora as cercas. Aí veio a questão de estarem, o invento da cerâmica. Com a cerâmica, eles não precisavam mais ficar perto da água, entendeu? Com a cerâmica, eles puderam estocar comida. Então agora, eles tinham uma comunidade que poderia ficar não perto do rio, vamos assim falar,
também podiam estocar as frutas, né, os legumes colhidos, né? E começaram também a trazer, ao invés de ir para a mata buscar os frutos, os legumes, vão começar a plantar. E começou a prática da agricultura, assim como a prática da pecuária, né, criação de animais. E nesse ambiente primitivo, um belo dia, o filho de um desses homens, estão aqui contando uma história aleatória, né? A criança ficou doente, ficou com febre, tal. As divindades que eles conheciam, eles fizeram lá um clamor lá, mas não resolveu. Aquele homem sai, o pai, né, sai desesperado com a criança, né, nos ombros, nos braços. No meio lá daquela mata lá, ele põe a criança em cima de uma pedra, desesperado, e de repente já tinham dado água, já tinham dado algum remédio que eles conheciam na época, ou iam conhecendo, mas de repente, em cima daquela pedra, aquela criança passou a febre, começou a melhorar. Então aquele homem olhou para aquela pedra e falou: é uma divindade, porque curou meu filho. De repente o filho se curou assim o corpo reagiu, entendeu? Mas a pedra curou, ali a divindade está ali é uma divindade. Então agora ele espalha a notícia em sua tribo, o pessoal caminha com ele até lá, divindade no meio do mato, né? Vamos limpar essa área todinha aqui em volta da divindade. Vamos dar um nome, né, para a divindade. Nasceu os primeiros pajés, né? Assim por falar, os primeiros líderes, mentores espirituais, então sacerdotes, qualquer nome que seja, xamã. Então vamos dar nome para essa divindade. Eu senti no coração que o nome vai ser Pipoca, um exemplo. Então tá aqui a divindade Pipoca. E nós temos que agradar. Outras crianças começam a melhorar na tribo. Se começa a melhorar, foi o Pipoca, né? Aquela divindade, aquela pedra que fez. Então agora vamos trazer oferendas. E começa a trazer frutos da terra. E de repente, né, eles começam lá a tomar aqueles chás alucinogênios, né, e começa a dançar em volta, acende uma fogueira ali perto de Pipoca e dança em volta ali perto, em agrado à divindade. De repente alguém lá, sabe como é que é na zoeira daquilo que vai entorpecendo, né, a química no corpo, viu lá um espírito, viu alguma coisa lá daquela pedra lá para ele, viu e a divindade falou comigo aqui, ele quer mais do que a gente fazer a fogueira aqui e dançar em volta para alegrar ela, e está oferecendo manjar, ele quer sacrifício de animais. E vão para sacrifício de animal. Outra hora a divindade vai pedir sacrifício humano. Então vão pegar um guerreiro, alguém de outra tribo lá e vão fazer. Ou vão sacrificar uma das nossas crianças. E assim vai. Não, olha só, todo mundo fica em cabana. E a divindade fica aí no sol e na chuva. Vão fazer agora uma cobertura para a divindade. Entendeu? Então, assim nasce o contexto animista. Se chove, a divindade mandou chuva. Se fez o sol para ajudar, a divindade mandou o sol. Se o sol queimou a plantação,
ou fez secar o rio, a divindade não está com agrado de nós. Temos que agradar a divindade. Quando agradamos de uma maneira de coincidência, as coisas melhoram. Então, não, mas é a divindade. Gostou da história? Estamos só conversando. Vamos lá. Animismo e crença nos espíritos. Em muitas culturas prevalece a crença de que a natureza é povoada de espíritos. Isso se chama animismo, da palavra latina animus, que significa alma, espírito. Em certa época, os historiadores da religião pensavam que o animismo havia sido a base de toda a religião e que mais tarde o animismo se transformou via politeísmo em monoteísmo. Mas essa é apenas uma teoria. O que é certo é que o animismo impera em várias sociedades. Em nossa própria cultura, a noção de espírito está presente em muitas criaturas relacionadas com as forças naturais. Espírito das águas, duendes, gnomos, né? Fantasmas, sereias, elfos, e assim vai. Os espíritos dos mortos também continuam a desempenhar um importante papel na África, na América Latina, na China e no Japão. Normalmente, as características dos deuses são mais individualizantes e definidas com mais clareza que a dos espíritos. E as divindades em geral têm nome. E as divindades em geral têm o seu nome. Mas em inúmeros casos é difícil distinguir de imediato entre deuses, antepassados e espíritos. A situação. Porque nesse contexto do animismo, nós vamos ter deuses, a divindade, o espírito de antepassado, gente que já morreu, os antepassados, e temos os espíritos, seres espirituais, né? E assim vai. Até hoje, em nossa sociedade, nós temos esse tripé de crença. Vamos lá. Todos são expressões da força sobrenatural que banha a existência. A ideia de uma força ou um poder que regula todos os relacionamentos na vida humana e na natureza predomina sobretudo nas religiões primais. Os historiadores da religião costumam usar o vocábulo polinésio. O vocábulo polinésio mana, entre aspas, mana, para descrever essa força que precisa ser controlada ou aplacada de sua fúria, né? Aí vem aquela questão, é a força que nos controla, nesse contexto animista, ou somos nós que controlamos a força?
Ou seja, eu tenho o poder de aplacar a força, ou eu posso pôr a força, a divindade, na parede. Eu posso dar ordem para os espíritos, para eles ficarem, para eles meterem o pé. Como é que fica a situação? Entendeu? É contexto e conceito animista. Entendeu? Não é briga, nós estamos só conversando. Vamos lá? Outro ponto. Religiosidade e raciocínio humano. Né? Temos aqui vamos estar falando sobre alma, coração e espírito. Não estamos falando de Espírito Santo, espírito humano ou alguma coisa espiritual. Né? No grego, psique é a palavra grega para alma. No grego, a palavra cardia é a palavra grega para coração. E no grego, a palavra pneuma é a palavra grega para espírito, também significando vento. Daí vem a palavra em língua portuguesa, pneu. Estamos somente conversando. Vamos lá. Religiosidade e raciocínio humano. A primeira contribuição para estabelecer uma conexão entre os órgãos do sentido humano e o cérebro, psique, né, alma, foi dada no século V a.C. pelo médico grego Alquímeon, membro da famosa escola filosófica de Croton. Então lá no 5º século a.C., entendeu? Foi dada ali a primeira contribuição pelo médico grego Alquímeon, né, falando sobre o sentido humano e o psique, a alma ou o cérebro. Vamos lá. Após dissecação em animais, delineando as funções dos nervos ópticos e do quiasma, Alquímeon, ele concluiu que o cérebro seria o órgão da mente, não apenas recebendo as sensações, mas também sendo responsável pelo pensamento e pela memória. Então, Alquímeon, né, ele chegou a essa conclusão. O sentimento, o amor está no cérebro. Ok? Vamos lá. Um século mais tarde, o grande Aristóteles, um dos maiores filósofos cientistas da história, considerado o pai da anatomia comparada, discordou de Alquímeon e afirmou que o coração, este sim era o centro das sensações. Nós sabemos, e bem estudamos, que o coração ele é um músculo. E nós sabemos que a colocação de Alquímeon é sensata. Realmente todo pensamento, sentimento, ações, decisões, angústia está aqui no cérebro, está em nossa cabeça. Mas pastor, o coração dói. Sim, dói porque existe a questão do bombeamento, entendeu? Então dói, ocasiona a situação, entendeu? A interpretação de que o sentimento, o amor,
né? Os sentimentos estão no coração, é uma interpretação muito antiga, bem mais antiga do que Aristóteles. Você vê que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, já trata do sentimento, tanto no Antigo Testamento como no Novo, falando sobre o coração. O profeta Joel falando sobre o pessoal, que na época, para demonstrar sentimento, angústia pela situação, o pessoal rasgava a veste nova que tinha por cima da veste, né, que estava por baixo, rasgava aí a veste. Aí Deus usou o profeta Joel, ele falou o seguinte: não rasgai mais as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração. Ou seja, não adianta rasgar por fora e por dentro continuar o mal, continuar a maldade, continuar a desobediência. Então rasga por dentro, rasgai o vosso coração. Vamos lá. Então, o Aristóteles, ele afirmou que o coração, este sim, era o centro das sensações. Ao tempo de Alquímeon, e depois dele, muitos filósofos gregos continuaram a considerar o coração o órgão mais importante do corpo, a sede, a base da alma, e responsável por todas as funções mentais, responsabilizando deuses e demônios pela saúde e pelas doenças. Olha a situação, hein? Até hoje, a gente vai estudar um pouquinho o contexto missionário, a missiologia. Por exemplo, existem áreas na África onde, se uma pessoa ficar doente ou morrer, eles creem porque aquela pessoa morreu porque fizeram feitiçaria para a pessoa. Entendeu? Então morreu porque fizeram feitiço. Fizeram bruxaria para a pessoa. E independente da fé da pessoa, a pessoa vai procurar fazer uma vingança, procurar um outro feiticeiro, sei lá, para tentar descobrir e fazer uma feitiçaria contra quem mandou, fez aquela feitiçaria. É um negócio muito louco, né? É a briga das divindades. E assim vai, né? Hipócrates, do ano 460 a 370 a.C., né? A sua vivência. Hipócrates foi o primeiro a exorcizar os demônios da medicina. Começou a tirar os capirotos da área da medicina, tirando a interpretação espiritualista, chamando a atenção para o papel do cérebro. Olha, Hipócrates, né? Considerado aí, né, o pai, aí, o contexto da base da medicina. Agora o Hipócrates, ele vai retirar a espiritualidade e vai falar sobre, novamente, o cérebro, conforme tinha sido falado por Alquímeon, ok? Em sua obra Corpus Hippocraticum, resumo de seus escritos, ele já faz importantes referências a epilepsia, convulsões, paralisias e outras afecções do sistema nervoso, afirmando que o cérebro é o centro controlador do organismo e do corpo. Até hoje, até em vários meios religiosos e no meio cristão ainda, há pessoas que falam que doença é a mão do capiroto. Outros vão falar que uma convulsão, uma epilepsia, é a mão do capiroto.
Com que base bíblica? Com a passagem de libertação? Temos que ter um equilíbrio entre religião e, a fé e a ciência, os estudos. Ok? Vamos lá, o conhecimento. Vamos lá. Foi ele, Hipócrates, o primeiro a rejeitar a ideia de que a epilepsia e as convulsões, então conhecidas como doença sagrada, ocorriam por influência de deuses ou demônios. Ele tirou esse negócio aí, alegando que apenas charlatães e religiosos confiavam nessas teorias a fim de encobrir sua ignorância. Tão importante para o nosso conhecimento. Na filosofia de Galeno, pensava-se que o sangue era produzido pelo fígado. Olha a situação. Onde recebia seu espírito natural. Daí fluindo para a periferia do corpo, coisa do Galeno, por meio de uma força que o atraía. Depois, no coração, o sangue obtinha o espírito vital e no cérebro o espírito animal. É a interpretação de Galeno, e eu quero falar para vocês que ainda hoje há pessoas que interpretam dessa maneira. Ok? Vamos lá. Entre os egípcios, o coração, tido também como sede, base da alma, era considerado o mais importante de todos os órgãos. Já o cérebro era tratado com bastante indiferença para os egípcios. Os embalsamadores costumavam descartá-lo mediante curetagem feita pelo nariz, né? Usando ferramentas, né? Alguma química. O pessoal que ia embalsamar, né? Iam fazer ali a mumificação, o processo de mumificação. Eles tiravam o cérebro da pessoa todinho pelo nariz. Ia tirando tudo. Era a técnica antiga egípcia de mumificação. Bem, vamos dar uma pausa por aqui. Irmão, tem muita coisa que a gente poderia estar falando, analisando. Tem muito conteúdo, entendeu? Os irmãos mesmo se podem aí estar expressando, analisando. Vamos ter que dar uma pausa nesse vídeo aqui para darmos continuidade. Vamos estar analisando aí religiões, né? Religiões mundiais, religiões naturalistas e assim vai, né? Temos aí pano para manga. Deus abençoe a todos. Graça e paz em Jesus. Amém.